E a gente, querendo mudar mais do que a alma dá conta e caindo depois. E o mais legal que eu queria trazer para vocês está em Leon Denis. Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. E aí é muito legal, porque Leon Denis tem um olhar psicológico fantástico. Fantástico. Depois que você entende os conceitos psicológicos e você volta a ler Leon Denis e fala, meu Deus do céu, esse cara era um psicólogo nato. Olha que coisa linda o capítulo da vontade. Isso está bem no início. Ele diz assim: há em toda a alma humana 2 centros, ou melhor, 2 esferas de ação e expressão. Uma delas, circunscrita a outra, manifesta a personalidade, o eu, com suas paixões, com suas fraquezas, com sua mobilidade, sua insuficiência. Enquanto ela for a reguladora de nosso proceder, temos a vida inferior, semeada de provações e males. A outra, interna, profunda, imutável, é ao mesmo tempo a sede da consciência, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós. É somente quando este centro de ação domina o outro, quando suas impulsões nos dirigem, que se revelam nossas potências ocultas e que o espírito se afirma em seu brilho e beleza. Leia isso aqui, entendendo este centro impermanente como ego e o centro permanente, imutável e profundo como o self. E você tem aí a teoria do eixo ego-self de Carl Gustav Jung, que Joana de Ângeles utiliza. Lindo! Ele está falando aqui da vontade. Se a vontade vier desta dimensão da personalidade, do eu, não vai ter mudança verdadeira. Não vai ter transformação moral significativa. Porque a vontade é uma potência da alma. E como potência da alma, ela tem que vir lá de dentro. Não faz sentido com tudo isso que a gente estava falando até agora? O nosso trabalho não é ficar fazendo eleições do ego, vendo o que tem que mudar para ficar bonitinho. O nosso trabalho é de contato com essa instância mais profunda, porque o que vier dali é transformador. E não precisa fazer grandes esforços, como está lá no Livro dos Espíritos. Porque isso é potência. Vocês conseguem relacioná-la com o Livro dos Espíritos, que se tem que fazer muito esforço, é porque não veio como uma potência da alma? É porque a potência é fraca. Se ela é fraca, é egóica. Porque quando vem de dentro, ela transforma. E aí, a gente está vendo a forcinha fraca do ego, e ao invés de descobrir que não é esse o caminho, e que o caminho é mais para dentro, a gente fica chicoteando o ego para ver se ele anda. E vai andar? Não vai. Para de investir energia nesse tipo de mudança e olha para dentro. Viaja para dentro de si, para o encontro com essa instância que é interna. Eu adorei isso aqui que ele coloca como um externo, circunscrito de fora, para a gente entender que é um processo de interiorização. Mas é profundo, não é rápido que encontra. Num riozinho raso, você mergulha e já dá ali. Agora, num mar profundo, você precisa ter um fôlego muito grande para mergulhar lá dentro. E encontrar aquela realidade interior. E é imutável, porque são as nossas verdades. É quem nós realmente somos. E disso decorrem as potências da nossa alma que nos transformam. É lindo, não é? Leon Denis escreve isso quando, gente? Vocês têm noção aí? Mas é antes de 1900, né? É antes de Freud também. Muito antes de Jung. E aí Jung vai trazer uma estruturação de eixo ego-self, que eu fico perguntando, mas o Jung deve ter lido esse texto do Leon Denis, né? Para dizer do ego e do self, ele deve ter lido, né? Não, eles leram das mesmas fontes no plano espiritual, mas tudo bem. Alguém ia falar alguma coisa? Diga. Marlon, e quando o que a gente realmente precisa mudar, aperfeiçoar, a gente pode entender como sinais aquelas vicissitudes que a vida nos traz, mas que não são provocadas por nós,
e que tocam pontos que aí sim eu tenho que parar e olhar para perguntar o que isso quer me ensinar. O que isso quer me ensinar. E aí olhar para dentro e ver que talvez o que está na raiz do que essa vicissitude vai movimentar é o que nesse momento, nessa encarnação, talvez seja isso. o que eu preciso. Eu não escolhi o que eu quero mudar, mas né? Pode ser um sinal. Os problemas, as dificuldades, as situações da vida, elas perturbam o psiquismo. E aí eu vou descobrir o que está lá por dentro. E é isso que vai acontecer na transformação. É estas coisas que nós vamos mobilizar. Então, quando eu digo, eu tenho que ser mais paciente, para as pessoas não dizerem que eu sou impaciente, porque como que eu posso ser psicólogo e ser impaciente? Então, isso é uma mudança de aparência. Agora, quando a minha impaciência me expõe no trânsito, a minha impaciência faz com que eu atrapalhe algumas pessoas, com que eu desrespeite outros seres humanos, e eu começo a olhar o que tem por trás da minha impaciência, talvez eu chegue numa postura autoritária, egocêntrica, de que eu quero tudo do meu jeito. E essa postura egocêntrica, quando analisada, vai falar de uma fragilidade da alma. E essa fragilidade da alma, quando reconhecida, se transforma por ter consciência. Não faz esforço para mudar a paciência. Porque quando eu me reconheço egocêntrico, e quando eu reconheço quão ridículo é essa postura egocêntrica de querer que tudo seja do meu jeito, na hora que o fulano passa na minha frente, eu digo, nossa senhora, ó o reizinho aqui querendo pular para sair lá e matar o outro que passou na minha frente. Eu dou risada, porque eu percebo quão egocêntrico eu fui, e dando risada, eu nem me alterei que ele passou à minha frente. Eu não fiz esforço nenhum para ser paciente. Vocês conseguiram compreender a diferença? Não fez esforço significativo. Isso é o que está lá no Livro dos Espíritos. Muito pouco esforço, porque o caminho foi de olhar para dentro. E quando olhou para dentro e reconheceu e tomou consciência, costelou os complexos e aquilo ali, essa tomada de consciência transformou, muda. Muda. Com muito pouco esforço, muda. Agora, o que acontece? Eu estou lá no trânsito, aí um dia eu meti a boca, 2 quadras antes de chegar no Centro Espírita, quando eu vi era o meu amigo do Centro Espírita. Aí eu digo, meu Deus, eu não posso continuar assim. Mas quando eu disse eu não posso continuar assim, é porque eu estou me queimando com o Centro Espírita inteiro, né? Porque como que eu vou chegar lá e fazer a palestra agora se eu meti a boca no fulano? Então eu preciso dar uma controlada nisso. Aí essa controlada que eu dou agora no trânsito, ela vai explodir lá dentro. É egóica, porque está preocupada com a aparência. O sujeito vai me cortar, e como eu já me transformei, eu digo, vai com Deus, meu irmão, e que Jesus te abençoe. Mas a energia de seu desgraçado, tomara que bata lá na frente e morra. Mas como a frase é, vai com Deus, meu irmão, e que Jesus te abençoe, eu acredito que eu dei conta da minha energia agressiva. Dei conta dizendo, vai com Deus, meu irmão, e que Jesus te abençoe? Claro que não. Nossa, Marley, eu era um monstro no trânsito. A minha pergunta agora é assim, para onde foi esse monstro? Porque se era, aonde que está esse monstro? Vocês entendem a diferença, né? Se tinha um monstro lá dentro, ele foi para algum lugar. Para onde que foi? Porque não deixa de existir. Jung diz assim, que o psiquismo é um sistema fechado. Então, se tinha um monstro lá dentro, ele está em algum lugar. Está dando suas patadas em algum lugar e suas mordidas em algum lugar. No trânsito eu não me desequilibro mais, mas daí no trabalho eu me tornei uma pessoa altamente exigente. E aí eu boto toda a minha energia agressiva no trabalho quando eu virei gerente. Não, mas agora eu tenho que apertar mais, porque agora eu sou gerente, eu tenho que prestar conta, eu tenho que mostrar serviço, e então não dá para relevar com as pessoas. Na hora que começa de bobeira, eu mando embora e não quero nem saber. Antes ficasse lá no trânsito, se debatendo, porque você estava olhando para o teu desequilíbrio. Agora você acha que você está equilibrado e que você é um bom trabalhador, quando na verdade você está pondo a tua energia agressiva num lugar que não precisava. E está chamando isso de transformação moral. Porque agora você não briga mais no trânsito e você é uma pessoa super disciplinada e exigente no teu trabalho. E acha que vai desencarnar com uma estrelinha de transformação moral. Não. Não tem estrelinha para você. O que vai ter? Mas então, reprogramação neurolinguística... Ah, meu pai do céu, aí você me coloca numa situação delicada. Reprogramação neurolinguística não funciona, né? Ela disse assim, não posso dizer que não funciona,
mas ela vai atuar nas coisas que estão atrapalhadas ali no nível egóico. Então um ego atrapalhadinho faz PNL e consegue dar uma reorganizada em algumas coisas. Às vezes não é uma agressividade fortuita, é porque ele não sabe falar mesmo. Porque a mãe sempre falava alto, porque o pai sempre falava alto, e aí ele vai aprender alguns recursos e algumas coisas e algumas estratégias, tomar consciência de alguns padrões e consegue ter um comportamento melhor. Mas daí nós não estamos falando das questões profundas da alma. É o eguinho atrapalhado, atua no nível egóico, mas PNL não atua no nível inconsciente. Comportamental nem acredita que existe inconsciente. E eu tenho uma amiga, eu estou falando porque ela é comportamental e ela diz: Marlon, tem pacientes que nós conseguimos ajudar a organizar algumas questões da vida e depois eu olho e digo: meu bem, agora você precisa procurar um analista. E ela diz que ela é muito criticada no meio dela, porque aí ela manda para o analista, mas eu já atendi vários pacientes que chegam porque dizem: eu estava lá com a minha analista comportamental e aí chegou uma hora que não evoluiu mais. Quem já fez análise comportamental, depois de 1 ano, 2 anos, vai descobrir isso. Que chega uma hora que não avança mais. Por quê? Porque é uma perspectiva de mudança de comportamento. A análise é uma perspectiva de psicologia profunda. Nossa, mas está 10 anos na análise e ainda não se resolveu? Bem isso. Porque nós estamos falando de uma questão profunda. E não vai terminar essa vida resolvida. Porque se nós estamos falando de presepada de encarnações e mais encarnações, não vai ser em 10 anos de análise que vai resolver. A gente interrompe o processo de análise junguiana, mas não tem alta. Porque alta quer dizer: agora você já conhece o inconsciente, agora você já é maravilhoso. Agora, essas pessoas que são analisadas são as piores de se relacionar. Que diz: eu sou analisado, ganhei alta do meu analista, eu sou analisado. São as piores pessoas de se relacionar. Porque elas acham que elas já são as mais bem resolvidas. Fuja dessa gente. Essa era a introdução para agora a gente começar a discutir as causas da preguiça. Diga. Não, quando eu vejo você falar e quando eu leio Joana, me incomoda muito porque no bom sentido. Você já sabe que é um problema teu, né? Porque eu, tudo bem você se incomodar. Agora, você lendo Joana, se você se incomoda, é um problema teu. É comigo. Tô brincando, mas, Diego. assim, como você falou, se eu atuo no centro espírita de uma forma enérgica, é porque tenho problema de raiva. Raiva ou ego, enfim. Se eu fico quietinho no meu canto, eu estou sentindo isso. Opa, e o ponto de equilíbrio aí? Porque, complementando, que eu vejo que pode ser útil eu deixar de ser bravo no trânsito para ir para outro lugar. Daí a gente cai da água limpa, caindo, passando no cano sujo. Vou melhorar o trânsito, depois eu vou melhorar no escritório e assim vai. Uma lógica mais fluida. Senão parece que não adianta. Não, mas a questão qual é? Parece que não adianta melhorar no trânsito. Não adianta. No meu ponto de vista da psicologia profunda, não adianta. Por quê? Veja, essa energia, ela foi para um outro lugar. Sim. Essa foi para um outro lugar. Mas a questão não é essa energia, a questão é da onde que ela nasce. Porque a gente está mudando de lugares. Mas a questão é como se você estivesse se preocupando em secar uma fonte que está transbordando, ao invés de ver da onde que está nascendo aquilo ali para fazer alguma coisa. Então secar pode dar uma sensação de que está resolvendo, até pode dar essa sensação de que está resolvendo, mas a gente tem que ver aonde que está nascendo aquilo ali que está transbordando. Essa é a nossa questão. Porque se eu mudo do trânsito, vai para os filhos, vai para não sei o quê, parece que eu estou melhorando, mas da onde que nasce essa energia? Por que que ela está saindo de maneira desregulada? O que que eu estou descontando nos outros? Por que que eu não consigo olhá-los como meus irmãos? Por que que eu me coloco acima das pessoas? É aí que a gente vai para a nascente. Seria a lógica da comunicação não violenta? Não sei o que é a comunicação não violenta. Tem alguns cursos aí, né, mas eu não sei dizer. A nossa lógica é, este comportamento, ele não surgiu do nada. Ele surge de uma complexidade interior. Então, não vale a pena a gente gastar tanta energia com esse comportamento se eu não estiver gastando energia para compreender essa complexidade interior.
E mais, quando eu tenho problema no trânsito, se eu lido com esse mundo interior, ele se transforma ali no trânsito mesmo, não precisa ir para lugar nenhum, transforma ali mesmo. A hora que eu percebo o quanto que o meu problema no trânsito está ligado à minha postura egocêntrica e o quanto que o meu egocentrismo, por exemplo, está relacionado à minha baixa autoestima, e eu tomo consciência de que quando o sujeito me desrespeita no trânsito, eu leio que ele está me inferiorizando como meu pai me inferiorizava e compreendo isso, essa coisa diminui lá no trânsito. Mas não diminui porque eu me esforcei para ficar em silêncio. Diminui porque eu entendi aonde que eu era tocado. E quando eu aprendo a cuidar desses lugares que estão frágeis, muda o meu comportamento. Não mudou por intenção, mudou por autodescobrimento. É difícil da gente entender, né? Porque é uma outra lógica. E aqui vocês estão entendendo, mas eu tenho certeza que amanhã de manhã vocês vão estar querendo mudar o comportamento de volta. Deixa eu passar para... você já estava há bastante tempo, aí depois eu passo para você e depois lá. Sobre essa transformação moral, sermos pessoas melhores, deixar o homem velho, virar um homem novo. A gente está sempre se esforçando, pelo menos eu estou sempre me esforçando. Agora eu percebo que é um esforço que não é muito verdadeiro. E os nossos amigos evangélicos que eu tenho convívio dizem assim, não é assim que você vai ficar bem, não é se esforçando. É orando e vai vir direto de Deus. Até que ponto isso tem um pouco de verdade? Não sei o que acontece quando ele diz que vem direto de Deus. Né? Mas eu posso te dizer uma coisa. Eu convivi com duas pessoas, uma da Quadrangular e uma adventista. E são pessoas que eu tenho uma admiração muito grande, porque eu reconheço que elas já chegaram muito mais longe do que eu com toda essa minha teoria. Quem me falou isso, eu percebo que são cristãos de verdade. Então deve ter alguma verdade. Sim, a minha diarista, ela acordava às 3 horas da manhã e ficava de joelho das 3 às 4 fazendo oração pelos irmãos dela. Se o pastor me falasse um negócio desse, eu dizia, o senhor tá louco. Igual o senhor, eu tenho certeza que o senhor não fica. Ela dizia, Marlon, não interessa se ele fica ou não fica, eu fico. E aí quando tinha os retiros e os encontros com as pessoas, eles ficavam um mês antes, sem Facebook, sem TV, sem nada de distração, para que todo o tempo livre fosse de oração, se preparando para o encontro que eles iam realizar. Eu digo, gente do céu. É isso, é exatamente isso. Só complementar só um pouquinho. A pessoa que me falou isso é uma pessoa humilde, tanto financeiramente quanto de verdade. Percebe pobre financeiramente, humilde de alma, né? Não, ela é humilde de alma. Mas aí pobre. Ela me falou assim, porque ela percebe essa minha luta, ela falou assim, eu tinha problemas, ela falou, eu não conseguia perdoar uma pessoa, e eu orava, Deus, me dá um coração novo, me dá um coração bom. E ela orou tanto, eu orava de madrugada, exatamente isso, horas e horas, até que ela se transformou, ela falou que dia pro outro. Sim. E Paulo também foi assim. Paulo tá certo, ele viu Jesus, não é qualquer um. É porque, veja, se Jesus aparecer, a gente também não muda nada. Mas ele não aparece, né? Veja que a gente não consegue avaliar as pessoas. É difícil a gente avaliar as pessoas, por quê? Porque Paulo de Tarso, ele não fez a sua transformação na estrada de Damasco. Paulo de Tarso é um missionário que veio se transformando ao longo de milhares de reencarnações. E que quando ele encontra com Jesus, ele tem esse processo de iluminação, mas de um self que já vinha se desenvolvendo de muito tempo. O nosso ainda é um self imaturo, Joana de Anjos diz. Então pode vir Jesus aqui na frente, não era, né? Essa alucinação. Não pode. Tinha alguma coisa de errado. Por quê? Porque o self imaturo não desperta. Não foram todas as pessoas que tocaram Jesus e que se transformaram, mas teve uma mulher que não precisou nem falar. O simples fato dela tocar as vestes, ela se cura de uma doença de muito, muito tempo. Então veja, que existe um processo interior. E esse processo interior culmina em alguns eventos externos. Mas é um processo interior que culmina com alguns eventos externos. Então não é a meditação que vai me transformar, mas se eu venho de um trabalho interior, vai ter um dia que na meditação eu tenho uma tomada de consciência que muda muitas coisas dentro de mim. Mas você entende que é um interior que se manifesta. Agora o que a gente é danadinho e a gente acha que se ficar lá de joelho orando vai acontecer, porque a gente quis pegar um atalho.
A gente não quis fazer todo o processo interior e quis pegar só a parte da mudança e achar que ela vai acontecer. Não vai acontecer. No máximo vai reprimir. E aí a pessoa diz, não, eu perdoei de verdade. Olha, Marlon, eu vejo assim, ó, meu coração limpo. Aí depois a pessoa cai lá na frente e diz, é a justiça divina, né? O meu coração está limpo e eu não tenho nada a ver com isso, mas Deus é justo, né? Aqui se faz, aqui se paga. E você vê o veneno escorrendo na boca da pessoa, mas ela diz que o coração dela está limpo e ela tem certeza que o coração dela está limpo. Aí você vai fazer o quê? Então nunca vamos ficar perdendo tempo olhando lá para fora. Né? Não estou falando que você está, mas porque a gente não tem elementos para avaliar as pessoas. Eu tenho elementos para me avaliar. E é nisso que a gente vai investir nosso tempo. Não, a pergunta é essa. Vale a pena mesmo ficar rezando, Deus, muda meu coração. Na hora que eu sinto raiva de alguém, agora, eu não senti raiva dela. Vale a pena falar, Deus, muda esse meu coração, faz com que ele seja bom. No meu olhar da psicologia profunda, não. Porque se você sentiu raiva de uma pessoa, você vai ter que entender o que é essa raiva e por que ela veio. Porque às vezes a raiva é uma energia satisfatória para dizer, olha, acabou com essa palhaçada, eu não vou continuar me relacionando com você porque eu não me sinto respeitado e visto por você. E essa raiva é super saudável como energia de rompimento, num trabalho, num relacionamento. Às vezes com os filhos a gente precisa de um pouco de raiva para dizer, ei, eu sou seu pai, me respeita. Não somos amigos para ficar batendo papo desse jeito. E você fala palavrão para mim como você fala para os teus amigos. Então, às vezes, a raiva ajuda nesse sentido. Às vezes, a raiva é consequência do ego ferido. Eu não admito que fulano tenha feito isso para mim. Às vezes, a gente se pega na raiva para vitimização, porque, na verdade, eu não quero reconhecer que eu antes dei uma bola fora, o sujeito revidou e eu fico com raiva dele para não precisar olhar para o meu comportamento. Então, você vê que tem milhares de facetas para olhar por essa raiva. Se eu só for por Deus muda meu coração, eu estou perdendo uma oportunidade de aprendizado, talvez. Agora, depois que eu tomo consciência de tudo isso, depois que eu percebo que eu pisei na bola, depois que eu vejo o quão egocêntrico eu fui e eu ainda estou ressentido, aí eu acho que vale a pena conversar com Deus e pedir ajuda para mudar. Porque eu vejo que o meu coração ainda é duro e eu preciso que ele amoleça um pouco e eu tenho uma conversa franca com Deus. Mas eu não estou pedindo um milagre. Eu reconheço quão egocêntrico eu sou, eu reconheço que isso é uma continuidade das minhas jornadas de endurecimento e agora eu estou pedindo para Ele ajudar a amolecer meu coração. Aí nesse sentido é diferente, porque vem o pedido a Deus depois de uma tomada de consciência. Já teve a libertação, agora é só uma adaptação ali de fora da coisa que já mudou dentro. Faz sentido para vocês? Uma mudança fora como uma adaptação de uma libertação que já aconteceu dentro da gente. O problema é quando a gente quer mudar fora sem ter feito nada dentro. É pegar atalho. E atalho não vai dar certo. Aqui. O preceito evangélico é orar e vigiar. Uhum. Então, pode ser um olhar para orar, né? Quer dizer, se interiorizar e vigiar, olhar o subconsciente. Inconsciente. Não vigiar, inconsciente. Não olhar, não vigiar. Ah, sim, porque o pessoal está vigiando fora, vigiando né? Fora. Esses tempos saiu na revista O Reformador, né? Se eu não me engano era o Reformador, que um cara foi no centro espírita e todos faziam a oração assim. Na hora da oração você disse, gente, por que vocês fazem oração? Porque Jesus orar e vigiar. Ah, vai tomar banho, né? Pelo amor de Deus, bota fogo num centro desse. Então não é este vigiar lá fora, ficar com o olho aberto, olhando o que está acontecendo e vigiando. É vigiar as nascentes da alma. Da onde que essa coisa está brotando? Agora que vocês entenderam, orar e vigiar. Né? Gente, saiu na revista Espírita. Eu falei, meu Deus, eu não acredito nisso. Ficar orando e vigiando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Pai. É vigiar as nascentes que estão dentro de nós. Mas por isso primeiro na hora também, que o né? Interioriza, por orar, interioriza. Sim, e o orar também no sentido de conexão com Deus. Porque se eu não estiver conectado com Deus, eu olho para dentro e me machuco. Tá vendo? Eu sou uma porcaria mesmo. Eu nunca vou mudar, eu não tenho jeito. Eu mereço mesmo, é o inferno. Não, é um olhar amoroso para dentro de nós. É um olhar do divino, é um olhar respeitoso. Né? Então, não é o vigia do vigia com o cachorro lá que senta o cacete. É a vigia da alma que já está consciente e não quer continuar repetindo os mesmos equívocos. E ele está atento às nascentes dos seus sentimentos, do seu coração, dos seus pensamentos. Né? Diga, André. Marlon, o ser humano sozinho tem condições de
fazer essa leitura de onde que nascem essas energias da alma. Toda essa interpretação, eu sou agressivo porque eu tenho baixa autoestima, porque eu sou autoritário. Sozinho nunca, nada a gente consegue, né? Porque nós somos seres sociais. Então a gente precisa de boas relações, a gente precisa de boas leituras, a gente precisa de meditação, e quando o ego está rígido, precisa de análise. Mas Divaldo Pereira Franco nunca fez análise, nem Chico Xavier, né? Então veja, e conseguem ter um diálogo profundo dentro deles. E na outra encarnação não tinha analista, né? Porque quando ele teve a outra encarnação não tinha psicologia, e ele fez o movimento para dentro. Então, eu acredito que a gente pode construir uma sociedade que valorize o autodescobrimento, onde a gente consiga falar dos nossos defeitos, onde a gente consiga reconhecer as nossas limitações, as nossas dores, e em se relacionando com essas pessoas a gente consiga tomar consciência de muita coisa. E eu falo de experiência própria, porque eu faço análise há 10 anos, mas teve muitas coisas que eu tomei consciência no processo da meditação, teve muitas coisas que eu tomei consciência lendo o Evangelho e muitas coisas que eu tomei consciência me relacionando com pessoas humanas. As pessoas que você pode falar de quem você é, que você sabe que você não vai ser recriminado, que você sabe que você não vai ser coagido ou que você não vai ser avaliado no sentido pejorativo. Se a gente tiver imbuído desses recursos, a gente consegue olhar para muitas coisas dentro de nós. Por que eu digo isso, André? É porque o inconsciente ele quer se manifestar. É um movimento natural querer ser visto. A verdade que está dentro de nós, ela quer se manifestar. O problema é que o ego não quer ouvir. Então imagina que tem uma sinfonia dentro da gente e a gente está lá, não vou ouvir, vou me ocupar com mais coisas, vou comprar mais coisas, vou fazer mais sexo, vou comer mais coisas, vou me envolver com mais gente. E aí ele não quer parar para ouvir, porque quando parar, as coisas vêm. As coisas vêm. Por isso que é tão difícil meditar. Porque meditar é essa parada para as coisas virem. E a gente não quer que venha. Aí o ego fica enlouquecido arrumando outras coisas e outras ocupações para não olhar para dentro. Mas acredito que com boas relações, com meditação, com leitura verdadeira que eu estou lendo e me pensando a partir disso, a gente consegue fazer uma boa viagem profunda. A análise, o Jung diz assim, eu posso falar porque nós já temos um combinado de que eu não atendo ninguém daqui que esteja fazendo esse curso, porque eu não estou fazendo esse curso para arrumar paciente. Então eu posso falar da análise, posso falar dos bons resultados da análise, e quem quiser procure um analista, né? Não estou aqui para vender meu serviço. Então a análise, o Jung diz assim, ela vai produzir aquilo que a vida já produziria para o sujeito, só que mais rápido. Então assim, ele vai realizar um percurso que ele teria que realizar, porque o inconsciente não se submete às loucuras do ego. Ele vai fazer a coisa acontecer. Só que quando a gente está num processo analítico, a gente ouve com mais facilidade, a gente se entrega com mais segurança e realiza um pouco mais rápido um percurso que a vida vai realizar, queira a gente queira ou não queira. Bonito isso, né? Acho linda essa ideia do Jung dizer, a gente não vai fazer nada demais na análise. Nada que a vida não faça. Só que como nós estamos olhando para os movimentos e percebendo as sinalizações, a gente caminha um pouco mais rápido. Como um sujeito que vai sair do labirinto. Mas se ele conseguir olhar um pouquinho mais de cima, ele consegue sair um pouco mais rápido. Tá? Nós não vamos falar das causas, mas eu tinha que pôr essa imagem para vocês, porque eu demorei tanto tempo para achar esse cachorrinho com uma cara de criança. E aí eu ia colocar todos os fatores causais. Isso aqui é um rosinha bem bonitinho, que não vai aparecer, que desgosto. Fazer isso aqui não aparecer. Aí nós iríamos olhar para os fatores causais, mas eu não acho que a gente perdeu, porque se vocês entenderam essa lógica, vocês agora voltam para os fatores causais e vão compreender com muito mais profundidade. Porque Joana de Anjos está dizendo, esse interesse, esse desinteresse, ele surge da falta de horizontes. Esse desinteresse que parece, esse comportamento preguiçoso, ele resulta dos choques emocionais não digeridos. Então não é que eu não quero estudar, é que desde a minha história na escola eu me senti um burro. E daí eu tenho medo de me envolver nos estudos e não entender de volta. E me sentir inferior. Mudou o slide. Tem um antes. Não, estamos já no segundo. Eu passei só, eu não ia ler tudo mesmo.
Não ia ler tudo mesmo. Então, eu estou olhando aqui para um choque emocional que não foi digerido, e na hora que eu preciso viver a experiência, eu digo, ai, que preguiça. Mas não é que eu estou com preguiça, eu estou com medo. Eu não quero me confrontar. Quando eu brinquei com vocês com a questão da mulher que diz que tem preguiça de sexo, é porque a mulher tem medo de entrar em contato com a sexualidade, porque na nossa sociedade machista, a mulher que gosta de sexo é vagabunda. Vocês conseguem ouvir nos círculos de vocês a mulher dizendo, nossa, faz 15 dias que meu marido não transa comigo, se não tomar uma providência eu vou arrumar um homem de programa, um garoto de programa? Não, mas no meio dos homens isso é super comum de dizer. Se não arrumar, depois a gente entrar e não sabe por quê. Porque o homem querer fazer sexo é um garanhão. E se o homem não quiser fazer sexo, a gente diz que ele tem algum problema. Agora a mulher que quer fazer sexo é vagabunda. Então, quando a mulher sente o desejo dentro dela, ela não pode entrar em contato com isso, reprime e fica com preguiça. Ai, que preguiça, que cansaço, eu tenho tanta coisa para fazer. Mas são todas estratégias que o ego encontra para não precisar entrar em contato com os conflitos que estão lá dentro. O comportamento egoísta ou egotista de se colocar no centro, né? Ai, que preguiça de estudar para fazer palestra. Mas você diz que é preguiça, mas no fundo é porque você é um baita egocêntrico que morre de medo de se expor e ser mal avaliado pelos outros. E aí você diz que tem preguiça, que você não consegue estudar, que você não consegue fazer isso, que não consegue fazer aquilo. Por que pesou tanto o ambiente? Vocês estão pensando nas coisas de vocês? Deu uma pesada agora? A gente é uma farsa, né? Clarice Lispector diz a mentira na qual nós nos acomodamos, né? A gente se acomoda em cima de mentiras a nosso próprio respeito, né? Olha quando ele diz aqui, ó, o sujeito egotista que somente sente-se bem quando se vê em destaque. Então, quando corre o risco dele não ter destaque, ai, que preguiça. Mas se fosse garantido ele ter destaque, ele arrumava força de vontade e ia. Porque esse sujeito que descreve preguiça para isso, tem vontade para fazer outra coisa. Não é preguiça, é medo de não ter o primeiro lugar, porque é egocêntrico. O isolamento como uma vingança contra a sociedade. Então, em outras circunstâncias, não é preguiça. Eu estou querendo ferrar com as pessoas que estão à minha volta. Só que como eu não consigo assumir a minha agressividade, dizer vocês vão tudo para o inferno que eu quero mais, vocês morram. Ai, que preguiça, não consigo trabalhar. Não fica mais evangélico a preguiça? Preguiça do que entrar em contato com a sexualidade. Preguiça do que entrar em contato com o egocentrismo. Preguiça do que entrar em contato com a agressividade. Preguiça do que entrar em contato com a vingança. Veja que a preguiça parece uma coisa bem evangélica. Porque aí eu estou com preguiça, não preciso mexer nessas coisas que estão lá dentro. Fruto de alguma decepção, do excesso de auto-julgamento. Então, se eu for enfrentar aquilo, eu vou ficar me